1 Reis, capítulo 8, verso 46, diz assim: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativo à terra inimiga, longe ou perto esteja. A frase que eu quero frisar aqui nesta noite é essa, logo no comecinho do versículo: pois não há homem que não peque. Não há homem que não peque. Não é em vão que a mensagem do Evangelho para nós, para esta geração e para toda geração é: creia no Senhor Jesus. A mensagem da graça para os incrédulos é: creia no Senhor Jesus para ser salvo. E a mensagem da graça para os cristãos é: confessem os seus pecados. Por quê? Porque o cristão, ele já se arrependeu. A partir do momento que ele creu em Cristo e a sua vida foi transformada, o seu estilo de vida mostra que ele já se arrependeu. Mas o fato de ele ter se arrependido, porque o que é arrependimento? Arrependimento é o abandono do pecado. Não adianta você chegar para uma pessoa e dizer: arrependa-se, arrependa-se, e a pessoa chegar e dizer: não, eu estou muito arrependido, eu já me arrependi, eu estou muito arrependido, mas essa pessoa continua praticando o pecado que diz ter se arrependido. Automaticamente, nós podemos dizer, sem medo de errar, que essa pessoa nunca se arrependeu, pois ela continua fazendo aquilo que não deveria fazer. Então, quando ela se arrepende, ela abandona o pecado. E quando ela peca novamente, o que é que ela faz? Ela se arrepende? Não, ela não se arrepende. Ela confessa o seu pecado. Porque arrependimento é uma vez. É quando você crê em Cristo e você abandona o pecado. Então, automaticamente, você já se arrependeu. A sua vida de santidade mostra que você é uma pessoa arrependida, que não tem prazer no seu passado. Quando você vê uma pessoa contando o seu passado: ah, porque antigamente eu era assim, eu fazia isso, eu fazia isso. Isso não convém a um cristão. As pessoas precisam ver em nós o hoje. As pessoas precisam ver em nós o daqui para frente, o que passou, se elas viram, se elas conheceram, se testemunharam, que elas mesmo falem, que elas mesmo digam: ó, esse rapaz antigamente só vivia fumando droga, hoje não vive mais. Esse rapaz só vivia enganando o povo, hoje não vive mais. Porque é isso que a palavra do Senhor ensina. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para acudir ao necessitado. Isso é arrependimento, é mudança de vida. Não. Então, quando nós pecamos, porque não há ser humano que não peque, como está escrito nesse texto que li, nós confessamos. Foi isso que o apóstolo João disse lá na sua primeira carta, capítulo 1, verso 9. Se nos arrependermos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados? Não. Ele não disse nos arrependermos. Por quê? Porque nós já somos pessoas arrependidas. Pecamos. Por quê?
porque não somos perfeitos, porque ainda estamos em um corpo de carne que luta contra o Espírito de Deus que habita em nós. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas. O Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Se porventura vencermos, então nos alegramos e rendemos glórias ao nome do Senhor. Mas quando nós caímos na tentação e pecamos, nós aí confessamos. É por isso que João não vai dizer arrependa-se. João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque essa é a mensagem da graça para o cristão. Confesse o seu pecado. E só confessa pecado quem tem. Se você errou hoje, você hoje mesmo confessa ao Senhor. Ah, Senhor, eu menti. Ah, Senhor, eu enrolei. Ah, eu trapaceei. Ah, eu roubei. Isso é confessar. É expor diante de Deus em oração a sua condição de vida. Isso mostra que você não está satisfeito com o pecado. A confissão mostra isso. Você não está satisfeito e quer apresentar os seus pecados diante daquele que pode lhe ajudar, que é o nosso Pai, que é Deus. Não há ser humano que não peque. O apóstolo João também chegou a dizer, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Nós temos essa segurança. O pecado não pode mais nos afastar de Deus, ou melhor, nos condenar. O pecado, o máximo que ele pode fazer é tirar a nossa comunhão com Deus. Porque assim Deus age como forma de disciplina, tratando em nós aquilo que não é agradável a Ele. Então o pecado ele tem uma consequência para o ímpio e outra para o cristão. O cristão, quando peca, ele perde a comunhão com Deus, ele perde a alegria da salvação. Mas ele não perde a salvação. Porque a salvação foi dada pela graça. Cristo, na cruz do Calvário, pagou por todos os nossos pecados e nos concedeu a vida eterna. É por isso que João vai dizer, quem tem o Filho tem a vida. E quem tem a vida não perde, porque esta vida é eterna. E é uma vez por todas. Não adianta, tem muitas pessoas querendo ensinar que você pode perder a salvação. Essas pessoas que dizem isso nunca entenderam como se dá a salvação. Ela não parte de nós. Nós não temos poder para nos salvar e muito menos para nos sustentar salvos. Tudo parte de Deus. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios, porque pela graça sois salvo mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então é pela graça que somos salvos mediante a fé. E se eu for salvo pela graça e quiser fazer o que eu quiser, eu entendo que você não foi salvo. Porque a partir do momento que Cristo lhe salvou, Ele lhe deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo lhe conduz a uma vida de santidade. Se isso não acontece com você, provavelmente você está equivocado. Você está confundindo salvação com qualquer outra coisa. Mas não com aquilo que salvação realmente significa, que é uma obra executada por Deus na vida do homem
e que ninguém pode desfazer. Na cadeira. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Foi o que Jesus disse lá no Evangelho de João. Mas voltando ao texto, não há ser humano que não peque. Então, o que fazer quando pecarmos? Foi dito aqui, né? O ímpio, ele não se preocupa quando ele peca. Se você chegar para ele, rapaz, isso é pecado, ele vai dizer, que pecado? Pecado não existe. Ou no máximo ele vai dizer, mas todo mundo peca, quem é que não peca? Mas o cristão, quando alguém chega para ele e diz, irmão, isso é pecado, ele, pelo Espírito Santo, ele vai dizer, meu irmão, realmente eu não devia ter feito, eu pequei. Eu vou confessar a Deus. É isso, só isso, é confessar a Deus. O Senhor mandou confessar, mais nada. Ah, mas você tem que confessar e você tem que fazer algumas obras, e você tem que pagar algumas penitências, e você tem que fazer algumas preces. Não. Isso é catolicismo romano, isso é religiosidade ou qualquer outra coisa, menos cristianismo. Confessem os vossos pecados. Mas só isso? Só isso. Por que só isso? Porque o Senhor disse que é só isso. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ponto. Ah, mas, bom, fica a seu critério querer acrescentar mais alguma coisa. Porém, eu não vejo nas Escrituras nenhum acréscimo a mais. Se você já nasceu de novo, se você é um cristão, se você foi salvo por Cristo, se você tem o Espírito Santo, então a única coisa que você pode fazer quando você peca é confessar os seus pecados. É confessar os seus pecados. Não há ser humano que não peque. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que o Senhor, pelo seu Espírito, aplique essas palavras em cada um dos nossos corações.